Deus é o vosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, sempre usando este canal para o ensino, para a divulgação da palavra do Senhor. Vem comigo em meu canal. Diariamente, uma nova lição na palavra de Deus. Falando sobre as últimas instruções de Jesus aos discípulos, naqueles dias que estava vesperando a sua morte e, consequentemente, a sua despedida. É lógico, despedida temporária. No aspecto humano, físico, ele estava indo, ele estava para ir embora. E é neste ambiente tênue que ele faz uma promessa. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele já tinha falado, já tinha feito a promessa de voltar. Lá no verso 2, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aqui ele fala de outra volta. Aquela é uma referência ao tempo do fim. É algo escatológico. Esta aqui é algo pentecostal. Ele estava falando da sua volta no dia de Pentecoste. Não confunda com o termo volta. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador. Este outro Consolador, ele estava se referindo a ele mesmo. Só a diferença de manifestação. Esta manifestação, esse tempo que ele esteve aqui, Deus, era o próprio Deus que estava aqui, na forma humana. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 e 2. No verso 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. Era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus, manifestado em carne. Agora, ele promete voltar em espírito. Não pense, tire da sua mente esta crença, apesar de que ortodoxa, apesar de que antiquíssima, isto é, antiquíssima, mas não original. Ela surgiu no
quarto século, quando foi criada a chamada doutrina da Trindade, quando se passou a fazer distinções ou distinção entre as pessoas, passando-se a crer que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Uma pequena ilustração para ajudar na compreensão daquilo que quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, Pai não é um nome. Pai é um nome comum, é lógico. Eu quero dizer, não é um nome próprio. Por exemplo, eu sou pai, mas o meu nome é Laupino, o meu nome próprio. Deus, ou Pai, é um dos títulos, dos muitos títulos de Deus. O nome dele é Senhor. Filho não é nome. Eu sou filho do meu Pai, do meu saudoso Pai. Note bem, a mesma pessoa. Agora, em relação ao meu Pai, eu sou filho. Eu tenho um nome. Repito, meu nome é Laupino. Então, são dois títulos da mesma pessoa. Espírito Santo é uma referência à natureza de Deus. Não é um nome próprio. Lembrem que ali naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus revelou para ela a natureza de Deus, a natureza do Pai. Deus é Espírito. Então, aquela confusão que se criou após a criação da doutrina da Trindade, que se criou em relação ao batismo nas águas. Será o batismo nas águas era feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus? Claro que era feito só, unicamente, em nome de Jesus. A gente não encontra no cenário apostólico, no Novo Testamento, nada mesmo feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos da mesma pessoa, são títulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, só apresentando uma prova no dia do Pentecoste, naquele dia
que Jesus começou a cumprir a promessa de voltar para ficar com os discípulos para sempre. Aquela multidão que ouviu aquele grande, o primeiro sermão de Pedro, eles tiveram seus corações tocados, quebrantados, e perguntaram para os apóstolos o que eles deveriam fazer. A resposta apostólica foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Veja, Jesus tinha ido há 40 dias. Veja, vocês acham que Pedro ia cometer este absurdo? Jesus teria mandado batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Pedro estava batizou em nome de Jesus. Ah, Pedro entendeu certinho o que Jesus havia ordenado. Os apóstolos tiveram a revelação clara. Então, ao batizar, eles não ficavam repetindo títulos sobre as pessoas, mas eles usavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não são 3, mas são 3 manifestações. O mesmo Deus se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Cada uma dessas manifestações era uma manifestação pessoal de Deus, mas nunca uma manifestação de 3 pessoas. Isto transforma a doutrina numa idolatria. 3 deuses. Então, vamos nos humilhar diante desta palavra. Esta palavra magnífica, a palavra do Senhor, para termos nos vídeos posteriores uma revelação cada vez mais profunda, concreta, desse outro Consolador prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.